E finalmente, após o final de nossa querida rodada 10, temos o mais novo capítulo de Shumatsu trazendo o desfecho final de Okita, habilidades divinas novas e, é claro, o acréscimo do plot de Siegfried. Então concentre-se, senta na sua cadeira e pega o seu almoço e se prepara para a análise do capítulo 96 de Shumatsu aqui no canal do Shakestein. Antes de irmos para a análise, se você gosta de Shumatsu e ainda não conhece meu canal, seja bem-vindo! Aqui falamos muito de Shumatsu desde o aspecto de teorias até a narrativa e a personalidade dos personagens, até, é claro, análises completas de lutas entre eles. Então se você gosta de Shumatsu, considere se inscrever para apoiar o canal e, é claro, já deixa o seu like e hype o vídeo para ajudar, beleza? Bom, o capítulo começa naturalmente da onde o último terminou, com a vitória de Okita Souji sendo anunciada por Rainel e Okita caído no chão sem conseguir se levantar direito. Até a galera da plateia fica meio, ué, ele não vai se levantar? O que acontece se o ganhador morre, né? Parece até a fandom toda alarmada se perguntando o que vai acontecer. Vemos então o Shinsengumi correndo até Okita preocupado, pedindo para ele resistir, mas infelizmente Okita já não estava mais respirando, prestes a morrer. Então vemos Izanagi aparecendo. Apesar do grupo inicialmente ficar apreensivo, e com razão, porque já tivemos deuses querendo vingar outros deuses caídos, né? Dessa vez Izanagi tinha boas intenções e Kondo confia a ele Okita. Vemos então o Izanagi fazendo uma espécie de prece ali e curando Okita com uma habilidade que dá o nome ao capítulo, Onogoro. Para quem não sabe, Onogoro ou Onogoroshima, também conhecido como Ilha de Onogoro, é uma ilha em Shinto, Japão, descrita no Kojiki, uma crônica de mitos shintoístas. E lá diz que a Onogoroshima é a primeira ilha do Japão e que foi criada quando o casal divino Izanagi e Izanami agitou o mar com a sua Ame no Nuhoku, ou lança celestial. Quando eles levantaram a lança do oceano, gotas caíram da lança, formando assim a ilha de Onogoro. Foi ali então que eles construíram um palácio no topo com uma grande coluna no meio. Os irmãos caminharam ao redor deste pilar em direções opostas e quando se encontraram, se casaram. O termo Onogoro pode ser traduzido como autocondensação, autossolidificação ou até coagulação, o que faz sentido visto que aparentemente é uma técnica de cura. Até mesmo suas falas remetem bastante a essa lenda de Onogoro que eu citei ali no Kojiki. Inclusive, o seu efeito no mangá me deu a lembrança da habilidade do Zero de pegar a miséria das pessoas. Tanto o efeito ali das veias saltando, né, crescendo ali pelo braço, quanto o fato que, pelo menos pra mim, parece que Izanagi sofreu um baque ali pelo uso da habilidade, como se ele tivesse pegado parte das dores do Okita pra si ou algo do tipo. Um detalhe interessante de se perceber é a cicatriz que ele tem na mão. Da onde será que saiu isso, né? Será que um dia a gente vai ver? Não sei, dada a relevância dele aqui no final, o título de Deus Primordial japonês, né, algo me diz que talvez o Izanagi volte ao plot de Shumatsu no futuro e quem sabe a gente tenha mais insights dessa cicatriz na mão dele. Não apostaria, mas quem sabe, né? Vemos então Izanagi explicando por que salvou o Okita, e é o que a gente imaginava, né? Ele tá agradecido pelo mano ter levado Susanoo ao topo daquilo que ele amava, a arte da espada. Então, vemos Izanagi fazendo uma leve reverência aos humanos, um evidente paralelo com Susanoo e a sua referência ao humano no seu flashback. Sério, a jornada e desenvolvimento do Susanoo, seu amor pela espada é realmente tocante. Eu gostei muito do personagem do Susanoo e também da sua relação e paralelo com o Okita. Para quem não sabe, sugiro muito ver esse vídeo aqui que eu tô botando na tela, que eu fiz analisando o round 10. É um dos meus vídeos preferidos da história do canal e lá eu explico tudo que você não entendeu dessa luta. Então depois que você terminar esse vídeo aqui, vai ver essa análise que eu recomendo muito. Eu vou deixar aí no final dos cards, beleza? Então com essas falas do Izanagi, vemos Zeus e também Odin observando a luta. Eu particularmente sou daqueles que se atenta a esses detalhes e é interessante ver dois líderes de panteão vendo outro líder de panteão, o Izanagi, fazendo a reverência aos humanos. Não só isso, como esse quadro talvez confirme que após a confusão do corredor, o Odin foi ver a luta em um telão da sua sala privada, quem sabe, né? Se for isso, o Odin, junto com os Zeus e o próprio Okita, se tornam um dos únicos personagens que viram todas as lutas de Shumatsu até agora, desde o round 1 até o round 10. Falando em Okita, ele acorda e, surpreendentemente, descobrimos que ele não ouve mais a voz do Onigo. Eu achei isso uma baita decisão, pois ao mesmo tempo que o Okita não morre, ou seja, tu não desperdiça o personagem para lutas futuras como um comentarista, por exemplo, nem mata ele porque sim, mas também confirma o que tinha prometido, que ele não pode mais lutar. Claro,
Fisicamente, o Okita talvez até possa no futuro empunhar a espada e trocar alguns golpes, né? Mas agora sem o Onigo, boa parte dos seus feitos e habilidades vão embora, já que até mesmo no começo da luta dele com o Susanoo, ele já estava usando o Onigo, e ele foi evoluindo cada vez mais até chegar no estágio absurdo que a gente viu no final da luta. Ou seja, Okita sai vivo, mas sofre consequências da luta, não podendo nunca mais chegar no nível épico que ele chegou antes. Triste, mas realista e uma ótima decisão. E com isso vemos Kondo confirmando que queria a Okita. Essa foi uma batalha de um verdadeiro samurai. E então vemos as tocantes palavras de Kondo dizendo que Okita não precisa mais lutar. Porra, cara, sabendo do arco do Okita, dele lutar pelo Shinsengumi a vida inteira pra cumprir a sua promessa e que ele treinou pra isso, e agora, depois de anos lutando contra a morte, lutando pela justiça, lutando pelos seus amigos, agora o próprio Kondo diz a ele que ele não precisa mais lutar. É muito gratificante. É muito gratificante um soldado que lutou a vida inteira ouvir que não precisa mais lutar. Que baita personagem. Sério, quem fica de birrinha com o Okita não sabe o que tá perdendo, de verdade. Já falei e vou repetir quantas vezes seja necessário. Abram seus corações para esse incrível personagem que é o Okita Souji. E como de praxe, eu tava esperando muito, temos a clássica explicação para os iletrados da fandom que não entendem nada do fim da rodada e ficam acusando o personagem que vence de roteiro, sendo representados como quase sempre pelo Ares. Mas dessa vez, Ares explica além do óbvio, ele explica algumas coisas bem interessantes. O Ares, é claro, pergunta como que o Okita sobreviveu recebendo um Musouken de frente e como eu havia previsto no vídeo anterior, o Hermes explica, e cara, é um feito bem absurdo. Simplesmente no momento em que o Okita recebeu o golpe, ele moveu seu corpo levemente para trás, evitando um corte letal. Isso é um baita feito não só de reação, como também de Battle QI, até porque, como o Hermes explica, o Okita conseguiu ver, ou melhor, prever a trajetória da espada do Susanoo, o que era bem a explicação do que eu queria da Musouken do Susanoo, que eu acho que estava faltando. Que bom que eu não fiz um quem venceria do Susanoo antes desse capítulo. Agora sim, eu sinto que eu tenho todos os detalhes para poder analisar os confrontos deste grande deus da espada. Logo depois, o Zeus complementa dizendo que o golpe final do Okita, o Tenshou Sandanzuki, teve o mesmo funcionamento de vácuo que o Ama no Magaeshi do Susanoo, mas ao invés de um corte, foi uma estocada de vácuo. Ares questiona como que um mero humano que nem o Okita faria isso. Ares, pelo amor de Deus, né? 10ª rodada e você ainda nessa de mero humano, tá parecendo a fã de Shumatsu que não leu o mangá, pelo amor de Deus. Mas Zeus explica que o próprio Ama no Magaeshi veio dos humanos. O que o Okita fez é meramente algo humano, e que na realidade o Okita o lembrou que ser humano é estar no abismo da morte, crescer e evoluir em meio ao desespero. Cara, que baita quadro, que baita frase, que me lembrou muito aquela que o Zeus já tinha falado dos humanos não terem limites. Mas muito massa ver que o Zeus é quem mais entendeu a psique humana de todos os deuses, de nunca desistir, nunca parar de lutar. Ele mesmo viu isso, né, na frente dos olhos dele, de ver alguém encurralado no desespero e se erguer, que nem o Adão fez na luta contra ele. O Adão tava no literal escuro e ele não desistiu. Baita frase que diz muito do mangá e claro que conecta todos os humanos, todos mesmo. Só pra finalizar essa parte do capítulo, eu queria ter visto a reação do Sasaki, Musashi e a Hirst no final. Eles foram telespectadores bem frequentes e acabaram não reagindo nos momentos finais da luta e nem nos momentos posteriores ao final dela, né, nesse capítulo. Uma pena, senti bastante a falta deles. Outro que eu queria ter visto é o Hijikata, que é o protagonista de Shiruran. Ele acabou só ficando naquele especial curtinho que teve alguns meses atrás e não apareceu nos capítulos principais. Uma pena também. Ah, aliás, só pra fechar essa sessão aqui, né, da finalização da luta do Okita e do Susanoo, saiu nesse mês também, junto com o capítulo 96, um omake do Susanoo bem bonitinho dele com os seus irmãos e mostrando como que ele conseguiu seu espelho ali na época que ele via a espada da humanidade evoluindo. Recomendo a todos vocês verem porque tá bem legal. Seguindo o capítulo então, nós vemos a Gol comemorando, mas Brunilde já havia saído. Brunilde que já falaremos sobre o seu comportamento estranho nesse capítulo. Enquanto isso, Gol caminha pelo corredor e comenta que queria que a Brunilde acreditasse mais nela. E esse é só mais um detalhe do desenvolvimento que a Gol está lentamente sofrendo no mangá, o que é muito legal. Gol e Brunilde, diferente dos Enrenhar e Lutadores dos Deuses, são as verdadeiras protagonistas do mangá e estão presentes desde o capítulo 1. Isso dá a ela não só muito tempo de tela, como corretamente esse tempo de tela tem que ser bem utilizado. E aqui
tanto a Brunilde como comentaremos quanto a Gol sofrem o esvaimento delas pouco a pouco. Brunilde era uma personagem extremamente estoica, calma e séria, mas pouco a pouco a gente tá vendo ela errando, chorando e até não conseguindo lidar com situações de risco, enquanto a Gol, que era exatamente isso, né, um bebê chorão, até por ser uma Valkyria Mirim, tá pouco a pouco aprendendo a ser alguém que pode se confiar. E essa fala dela de que queria que a Brunilde confiasse nela se conecta com isso. A gente já teve também ela se erguendo sozinha lá no final do round 9 e agora, pelos acontecimentos desse capítulo que a gente vai falar daqui a pouco, a Gol vai ter sim um impacto e uma relevância bem grande na história. Mas calma que a gente já chega lá. Gol então vê a sua irmã no corredor só pra cair na armadilha mais idiota do mundo. Então o nosso Coringa maluco preferido Nostradamus é quem dá as caras, botando a Gol pra dormir e levando ela a um local que veremos em seguida no capítulo. Vemos então Brunilde em sua sala analisando os lutadores restantes: Sakata Gentoki, Nostradamus, Simo Raiha e Rasputin. Nostradamus e Sakata não tem muito a comentar, e Simo, pra quem não sabe ou não lembra, essa é a primeira aparição oficial dele no mangá, e os artistas preguiçosos usaram logo a mesma arte que eles postaram lá na votação. Mas que preguiça, hein? Mas é daquela silhueta de Rasputin que nós temos um destaque. Ele com a mesma mão posada das fotos famosas do Grigor e Rasputin, bastante hype pra ele e pros autores do guardando, já que ele é o único do Ragnarok que a gente ainda não tem o visual, nem basicamente nada dele. Vemos Brunilde também analisando os deuses que faltam: Anubis, Loki e Odin. A Brunilde é bem burra, né? Ela tá em dúvida de qual vai ser o próximo deus. Pô, pelo amor de Deus, é só ela ver o meu vídeo de eu teorizando qual vai ser a próxima rodada que ela ia saber. Que burra, né, velho? Pelo amor de Deus. Vai lá ver, não seja que nem ela, vai. Enfim, vemos aqui outro momento que eu falei daquele traço da Brunilde pouco a pouco perdendo a sua postura estoica e mostrando algo mais agressivo, com ela batendo no telão e dizendo que se vencerem a próxima, vão encurralar os deuses, e Odin não poderá se manter como um mero telespectador. Sim, esse diálogo é muito interessante, pois pra mim ficou óbvio que ela não tá com medo do Odin ser o próximo, ela quer que ele seja o próximo, não é preocupação, é vingança. Tanto que logo depois ela cita Siegfried, dizendo que logo logo eles vão se reencontrar. Só mais 2 vitórias e Siegfried será liberto. Pela expectativa da Brunilde, planejando vencer a próxima para forçar o Odin a ir lutar, acredito sim que provavelmente o fator Coringa no Nostradamus é ela o guardando para o Odin, ou algo semelhante como a fandom teoriza muito. Mas vocês, o que vocês acham? Acham que o Nostradamus é o Coringa justamente por talvez ter um bom matchup contra o Odin? Vai saber, né? E falando em Siegfried, vemos o homem encapuzado entrar no Tártaro levando um caixote. E antes de falar do restante da cena, eu vou destruir as alegações feitas contra o meu querido mano Sakata. Sim, eu tô vendo muito cara de pau por aí na internet dizendo que o meu bro Sakata é uma fraude, pois foi até o Tártaro, não tancou os guardas do Tártaro e voltou, enquanto o Nostradamus entrou facilmente. Mas como Ei-sensei Eiichiro Oda diria, isso é uma questão de interpretação textual. Sakata entrou no Helheim pela Bifrost de maneira direta, batendo nos guardas de lá, que inclusive capturaram o Nostradamus, mas ok. E de fato, deve ter enfrentado esses guardas do Tártaro, e vendo que não valia a pena, voltou. Vale lembrar que o Sakata estava sem Volund e foi para lá para investigar, não para lutar. O próprio Nostradamus aqui nesse capítulo não entra lutando no Tártaro, ele entra disfarçado, que não foi o método e a atitude que o Sakata fez, e pelo que vimos dele, não é algo que ele faria. O próprio Nostradamus fala nesse capítulo 96 que a segurança do Tártaro é bem rígida, ou seja, os guardas e toda a segurança e proteção não é pouca bosta, e 2, que é bem difícil chegar lá e sempre dá muito trabalho. Ou seja, o Nostradamus já foi lá algumas vezes, provavelmente com a mesma desculpa desse capítulo, que é levar medicamentos para os prisioneiros, possivelmente Siegfried especificamente. Então não, o Nostradamus não executou um feito que o Sakata não conseguiu. Respeitem o meu mano Sakata. Enfim, continuando. Então temos uma visão interna do Tártaro com esses cubos esquisitos. Bem legal esse visual, né? Pelo que eu entendi, eles são para movimentação, e o Nostra chama um deles com essa joia com uma runa, mas a gente já vai falar sobre ela. Então ele passa para os 2 guardas ali que conversam com ele e questionam ele, o que demonstra que de fato o Nostradamus já tá usando esse disfarce para passar ele pela porta há um bom tempo. Parece que ele realmente já faz isso. E aí é mais uma prova, os guardas o cumprimentando, já abrindo a passagem como se já soubessem que ele é confiável e que a presença dele ali no Tártaro é natural.
Vemos ele passando por um corredor e cartazes dizendo para tomar cuidado com esses rostos, com os cartazes de Bel, Buda e Sakata. Inicialmente, quando os spoilers estavam saindo, eu pensei que esses cartazes eram uma espécie de personas não gratas do Tártaro por um bom tempo, o que me fez estranhar o Bel tá ali, visto sua relação amigável do Bel, né, com o governante do Helheim, Hades, e também que os próprios guardas do Tártaro gostavam do Bel e o chamavam de Bel-sama. Mas parando para pensar bem, provavelmente tanto o Bel quanto o Sakata e o Buda estão ali provavelmente por ordens de Odin, já que ele foi confrontado por Buda, que sabia do Siegfried e demonstrou estar investigando e ter interesse nele, o Sakata que por meio do Buda, né, o Odin descobriu que foi investigar o Tártaro, e o Bel por toda a confusão no corredor e claro, né, por demonstrar conhecimento sobre os deuses primordiais que tem relação com Odin e Siegfried. E pra mim tá claro que o Siegfried ele é o objetivo final, o meio ou então o medo do Odin em relação ao seu objetivo, mas isso provavelmente vai ser revelado e explicado, ou no mínimo vai ganhar mais pontos, no próximo capítulo, como eu irei elaborar já já. E inclusive ali do lado tem mais 4 cartazes, quem será que são? Acredito que não seja algo relevante, mas eu consigo ver a Brunilde sendo banida também ou algo assim, mas não acho a identidade desses 3, ou do que falta, né, supondo que sejam os 3 de antes e mais um, né, mas não acho que seja relevante pra ser bem sincero. Vamos então, nós estamos abrindo a cela de Siegfried com essa joia que ele tem na mão, a mesma que permitiu ele puxar ali a caixa de movimentação do Tártaro. Aqui não creio que isso seja a pedra filosofal nem nada especificamente do Nostradamus, e sim um mecanismo do Tártaro, uma espécie de cartão, né, que permite que ele passe pelos locais, só que nórdico, né, e que o Nostradamus provavelmente roubou. Inclusive essa joia aí tem a runa Ansus, que vem etimologicamente do termo Aesir, o tipo de deus que o Odin é na mitologia nórdica. Ligação interessante. Vemos então Nostradamus tirar seu capuz e revelar-se para Siegfried. Ele até cita a visita do Sakata nos últimos tempos. Eu acho muito legal essas interações e personagens se citando sem nem se conhecer, né? O verso de Shumatsu tá ficando cada vez mais vivo, com mais personagens, mais interações, e eu tô adorando isso e tô ficando muito empolgado para tudo que o mangá tá planejando. Inclusive, novamente, Nostradamus reforça que ele vem ver o Siegfried algumas vezes, de novo reforçando o que eu falei, que ele vai lá comumente. Inclusive, pela fala do próprio Siegfried perguntando se ele conseguiu trazer a Gol antes de o Nostradamus sequer abrir a caixa, deixa entender que ou o Nostradamus falou que ia levar ela, ou que o Siegfried pediu para trazê-la. Bom, isso certamente a gente vai descobrir no próximo capítulo. Vemos Gol presa pelas faixas e detalhes nós estaremos libertando ela com um estalar de dedos. Vi gente dizendo que podia ter algum possível poder dele aí, mas eu acho que não. Vemos então a Gol demonstrando porque ela é a Shumatsu no Valkyrie, dando um chute que feriu Nostradamus. E por fim, sim, Gol dá de cara com Siegfried na cruz, uma clara e evidente referência a Jesus. Tá, falando sério, obviamente que não tem nada a ver, mas olha, Shumatsu tem alguns personagens com paralelos com Jesus, então eu não duvidaria que o Siegfried tivesse algo envolvendo o grande profeta em o seu plot como um paralelo, quem sabe, não é mesmo? E esse quadro tá dando uma vibe de Jesus na cruz, não tá? Ou sou eu que tô maluco? O último detalhe é que, ao mesmo tempo que o Sieg-chan se apresenta pra Gol, a Gol demonstra já conhecê-lo, já que ela fala o nome do Siegfried sem a necessidade de Nostradamus falar o nome dele, e ainda chama ele com o sufixo Sama, para mestre, para superioridade hierárquica. Agora, se os dois já se viram, se conheceram ou não, provavelmente descobriremos no próximo capítulo. Creio que eles não se conhecem, já que o Siegfried meio que se apresentou para ela, então a Gol provavelmente só ouviu falar do nome dele. Talvez as outras irmãs tenham falado pra Gol, né, já que eu não vejo a Brunilde falando abertamente sobre ela, nem mesmo pra sua irmã, né? E com isso terminamos esse bombástico capítulo com o encontro de Gol e Siegfried. Mas calma, que eu irei elaborar um pouco sobre o futuro de Shumatsu e o que esperar dos próximos capítulos. Como alguns devem saber, nesse mês lançou o volume 23 de Shumatsu, que compõe os capítulos 91 até 94. E com o volume, como é de praxe com todo o volume, saiu uma preview do que o próximo volume vai ter, no caso o volume 24, que ainda não saiu, mas tem a sua preview dizendo: a batalha de Okita Souji Susanoo acabou, então o Deus Supremo Odin, que possui todas as chaves, verá o seu desejo mais profundo revelado.
O volume 24 vai compilar os capítulos 95, que finaliza o round 10, 96, esse atual, né, chamado Onogoro, e os vindouros capítulos 97 e 98. E como deu pra ver, o foco do volume vai ser nos plots e intenções de Odin. E isso se confirma com a chamada, o adiantamento do próximo capítulo, o capítulo 97, que diz: no próximo mês, Siegfried contará a história do Deus primordial, revelando um segredo que vai abalar o mundo dos deuses. Então sim, o foco do próximo capítulo, o terceiro dos 4 do volume 24, vai se focar justamente no foco da chamada do volume, os objetivos de Odin, o segredo que vai abalar o mundo dos deuses, e é justamente o desejo mais profundo de Odin, que está relacionado com os deuses primordiais, ou um deus primordial em específico, e que tem esse conhecimento é Siegfried, e provavelmente é por isso que ele está preso. Tanto que, como Buda consta no capítulo 85, os crimes pelo qual Siegfried foi indiciado não batem com ser banido ao Tártaro, ou seja, existe um motivo maior. Olha só como, só pegando as chamadas e usando a lógica que o mangá apresentou, podemos traçar um paralelo evidente e claro para o que vai acontecer no próximo capítulo. Sim, no próximo capítulo teremos Siegfried revelando o grande objetivo e segredo de Odin, envolvendo os deuses primordiais e provavelmente envolvendo o próprio Siegfried e o motivo de ele estar preso no Tártaro. E quem terá essa informação? Gol! Olha a importância que a Gol vai ter agora, sabendo as verdadeiras intenções que o Odin tem, coisa que era o objetivo e enfoque de Buda e Beelzebub. E obviamente que interessa a Brunilde muito, né? Se é que ela já não sabe disso. Bom, e quanto ao round 11? Como comentei, o volume 24 vai compilar os capítulos 95, 96, 97 e 98. O 95 foi pro round 10. O 96, que é o de hoje, né, fez a transição do round 10 para esse plot do Siegfried e Odin. E o 97, como a gente acabou de liberar agora há pouco, vai se focar no que a chamada do volume promete, sendo então o principal foco do volume. E eu acredito que o capítulo 98 vai ser o que vai aparar as pontas desse plot, por exemplo, colocando a Gol de volta no Valhalla, se ela não for pro próximo capítulo, e revelando os lutadores do round 11, semelhante ao que foi os capítulos 66 e 78, que revelaram a luta de Bel vs Tesla e Leônidas vs Apollo respectivamente. Eu também chutaria que nesse capítulo 98 a gente vai ter a entrada desses lutadores, não somente o anúncio, porque ter só um anúncio, a não ser que tenha bastante interação entre outros personagens, ficaria um capítulo bem pequeno. Mas aí já é um chute mais arriscado mesmo. Mas garanto pra vocês que até o 98 a gente vai ter a revelação dos lutadores. Afinal, é sempre bom lembrar, Shumatsu é um mangá de torneios, então ficar 3 capítulos inteiros sem nada envolvendo lutas do Ragnarok me parece bem arriscado para as vendas e especialmente para o interesse do próprio leitor. Por isso, provavelmente tô cravando aqui, capítulo 98 vai ter a revelação do round 11. Bom, é isso, essas são as minhas previsões desse baita capítulo que a gente teve, com muita preparação para o futuro. O desfecho final de Okita, o Onogoro de Izanagi, explicações sobre a vitória do Okita, falas profundas sobre a humanidade, desenvolvimento da Gol, aprofundamento da Brunilde, plot e objetivos de Odin sendo revelados, novas informações do Tártaro, Nostradamus brilhando e, é claro, o encontro de Siegfried e Gol. Quero saber de você, o que achou desse capítulo? Comenta aí embaixo e não se esqueça de apoiar o canal com aquele like e a inscrição se não for inscrito, e hypando o vídeo para ele chegar em mais pessoas. Como sempre, um agradecimento especial aos boosters do server do Discord e a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.